Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez e hoje para poder falar sobre os pecados sociais. É isso mesmo. Eu sou Adriano Toledo e eu te convido que você permaneça comigo até o final desse vídeo para que você possa conhecer e entender quais são esses pecados sociais. Nós estamos falando essa semana sobre as obras da carne que Paulo relatou em Gálatas 5, a partir do versículo 16. E eu quero que você acompanhe comigo essa parte da leitura que está aí na tela. Então, nós vamos falar sobre obras da carne, é o grupo 3. Então, o grupo 1 falou sobre os pecados sexuais, o grupo 2 falou sobre os pecados religiosos, e hoje nós vamos falar sobre o grupo 3, que vai falar sobre os pecados sociais. Gálatas 5, versículo 20 e 21, vai falar, um trecho vai dizer que faz parte desses pecados: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções e invejas. Então, nesse versículo 19 ao 21 de Gálatas 5, vai falar sobre as obras da carne. E diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Esses três nós falamos do primeiro grupo, que foi sobre os pecados sexuais. Idolatria, feitiçaria, nós falamos no grupo 2, que fala sobre os pecados religiosos. Inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções e invejas, que faz parte do grupo 3 que nós vamos falar hoje. E bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, nós vamos falar no próximo vídeo. É importante a gente entender que os pecados sociais, ele não atingem somente a nós, ele atinge a um grupo, ele vai de frente com o social. Então, ele bate de frente com relacionamento, ele bate de frente com pessoas, então ele vai fazer um estrago aí, né, em relacionamentos. Então, a gente vê que às vezes tem muitas pessoas que são problemáticas, pessoas que brigam à toa, pessoas que causam confusões, pessoas que se iram, são pessoas revoltadas, são pessoas, nós vamos ver aí pessoas ciumentas, pessoas que causam confusões, que causam discórdias. Então, tudo isso está dentro desse pacote de pecados sociais. Dentro desse pacote, com todos esses pecados, com todas essas obras da carne, a gente ainda consegue dividir todos eles em dois grupos. E aí fica da seguinte forma: a gente pega rixas, discórdia, divisões e facções e forma o primeiro grupo. Esse grupo é um grupo que ele é formado e ele causa um estrago maior, porque ele não é um estrago só pessoal ou um estrago só de um relacionamento. Ele traz uma conjuntura maior. Então, por exemplo, rixas, discórdias, divisões, facções. E facções, às vezes a gente acha que a gente ouve muito falar disso somente no crime. Mas o que é? O que forma uma facção? São pequenos grupos, são células. Hoje a gente até apelida isso, né, em alguns meios, ou na igreja, ou no trabalho, como a famosa panelinha. Você faz parte da panelinha, ou aquela pessoa faz parte da panela. Então isso são facções, e já está relatado aqui, Paulo já vem falando sobre isso. Então essas facções, né, elas tendem a fechar grupos, a formar grupos, e aqueles grupos são, às vezes, causadores, né? Eles são grupos ideológicos, grupos que causam, que fazem zoeira, que causam estragos, grupos que faz mal, grupos que proclamam, que podem até chegar à destruição. Eles podem destruir empresas, podem destruir famílias, podem destruir instituições,
podem destruir igrejas, podem destruir várias coisas. Então, é muito perigoso esse tipo de coisa, quando você faz parte de algo, que você levanta bandeira por algo, isso é muito perigoso, porque tem todo um contexto. A gente vê hoje pessoas que têm ideologias, que são ideológicas, e às vezes nem sabe a causa daquela ideologia, nem sabe o fundamento daquela ideologia, serem opositores de algo, de alguma coisa, entra simplesmente, é contra, então eu já estou aqui, não quero nem saber o porquê, como é que eu já estou feliz e eu vou entrar nessa. Tomem cuidado, que esse tipo de coisa é destruidor, tanto para você que entra nesse tipo de panela, nesse tipo de facção, nesse tipo de rixa, e quanto para quem está sendo atingido contra essa facção. Então, isso traz algo muito ruim para o coração, isso destrói, faz com que as pessoas fiquem amarguradas, faz com que as pessoas andem com um semblante ruim, com pensamentos ruins, pessoas que já acordam, dormem e acordam com aquilo na cabeça, com aquilo na mente, martelando o tempo todo. Então, as intenções que estão por trás daquilo dali são negativas, são intenções muito ruins para a nossa vida. Já o segundo grupo, ele é formado pela inimizades, ciúmes, iras e invejas. Então, esse já é aquele tipo de situação mais sutil, onde você às vezes tem ciúme, mas você tenta esconder, só que essas coisas, elas não conseguem ser escondidas, você não consegue esconder esse tipo de coisa por muito tempo ou totalmente. Não, você vai sempre, a pessoa sempre ela dá sinais de que ela tem uma dessas coisas. Ou ela tem ciúme, ou ela já olha para a pessoa com um olhar meio estranho, olha de rabo de olho, torce o nariz. É aquela coisa que você não engole, é aquela coisa que não desce na sua garganta. Então, são coisas que atrapalham a sua vida, mas também atrapalham a vida da outra pessoa. Então tem a questão da inveja, né? Tem pessoas que são invejosas, tem pessoas que não querem que as outras pessoas sejam melhores do que ela. Tem pessoas que até falam para você, não, eu estou torcendo por você, mas ela jamais quer que você seja melhor que ela, ou que você fique melhor que ela, numa situação melhor que ela. Isso é inveja, isso é ciúme. Pessoas que conseguem atingir patamares, seja na vida pessoal, na vida profissional, ou seja, até mesmo ministerialmente, e a outra fica lá toda, chegou ontem e já está passando da minha frente e tal. Isso acontece muitas vezes em ambiente profissional, em ambiente de trabalho também. Então, são coisas que a gente vive. Eu mesmo já trabalhei em alguns lugares, e teve lugares que eu preferi não fazer parte daquela empresa por não compactuar com todo aquele mal que existia naquele lugar, com situações, com pessoas, com facções, com ciúmes, com invejas, e a gente começa a perceber isso pela atitude das pessoas. Quando você não recebe um elogio por alguma coisa, ou quando você é criticado por qualquer coisa, a pessoa não consegue visualizar nada de bom, ela sempre tem algo para apontar o dedo, ela sempre tem algo para poder falar de você ou sobre o que você está fazendo, então nunca consegue te elogiar, nunca consegue engolir que você consegue, que você é bom naquilo. Então tem pessoas que vivem dentro disso, e essas pessoas elas são amarguradas, essas pessoas elas vivem mal, essas pessoas elas vivem maquinando contra as outras pessoas, elas vivem tentando angariar pessoas para o seu lado, para que possam torcer junto com ela contra você, contra outra pessoa. Então isso realmente é muito ruim e não traz coisas boas. O ciúme ele tem duas vertentes, então a gente consegue entender que tem aquela questão do ciúme, que é uma questão de cuidado. Sim, a Bíblia fala que Deus tem ciúme dos seus filhos, Deus tem ciúme dos seus.
Esse ciúme, ele tem a conotação de cuidado, não é algo doentio. Agora, tem aquele ciúme que é o ciúme doentio, é aquele que extrapola, é aquele ciúme que ele causa estrago, que ele causa dano. Então, é aquele ciúme, às vezes, que você tem uma amizade que esse amigo não permite que você tenha outra amizade com outra pessoa, porque ele sempre está falando mal do outro, ele quer que você tenha, seja exclusivo dele, né? Então, são casais, a gente vê hoje tantos casais que acabam terminando seus relacionamentos por conta de ciúmes doentios. Então, aquele ciúme que estraga, aquele ciúme que faz mal, aquele ciúme que faz com que o parceiro prenda a sua parceira dentro de casa, não permita que ela saia, controla tudo, não permita que ela converse com A ou com B. Então, esse tipo de coisa é um tipo de ciúme que faz muito mal, é um tipo de ciúme que ele não tem nada benéfico para a nossa vida, nada benéfico para o nosso coração. Mas são coisas que às vezes elas vêm sutilmente, elas vêm naturalmente na nossa vida. E a gente tem que tomar cuidado por conta dessas coisas que podem causar dentro do nosso coração. A ira também é algo que ela pode surgir rapidamente. Algo que aconteceu, é algo sem controle, que faz com que você fique irado de forma que você não consegue controlar. A ira, ela te cega. Você pode fazer coisas, tomar atitudes em certos momentos que você depois, com a cabeça com a cabeça fria, você falaria assim, poxa, eu não devia ter feito aquilo, nossa, eu falei demais. Então, a ira, ela faz com que você tome atitudes e faça coisas que, se você tivesse em sã consciência, você não tomaria aquela atitude. A ira é quase que uma possessão, ela te consome, ela te cega e você age e fala coisas que você num autocontrole, você em sã consciência, você não faria. Dentro ainda de ira, a gente tem um texto que está em Efésios 4, a partir do versículo 26, que diz assim: fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Então, esse versículo aqui ele é muito claro. Não durma, não se deite, não vá dormir sobre a sua ira. Então, resolva, acalma seu coração, coloque a sua cabeça no lugar, resolva essa situação, mas não vá dormir com isso na sua mente, com isso no seu coração. Não dê lugar ao diabo. Então, quer dizer, essa situação, ela permite com que você dê lugar ao diabo. E quando você não resolve esse tipo de coisa, essas iras, esses mal entendidos da vida, essas situações, essas ciladas que às vezes nós caímos, você começa a dar lugar ao diabo. Por quê? Porque aquilo começa a ferir o seu coração e aquilo vai enraizando, o mal vai enraizando. Então você está irado hoje e você não resolveu amanhã, aquela ira começa a aumentar e parece uma bola de neve que a cada dia que passa vai aumentando e aquilo vai ferindo o seu coração, vai trazendo algo ruim para dentro de você, algo enraizado, e é onde o diabo ele começa a tomar conta daquilo, ele começa a administrar aquilo na sua vida, ele começa a comandar aquilo na sua vida. Então, por isso que essas obras da carne, você não está, se você tem alguma dessas obras, alguma dessas coisas, se você vive uma dessas coisas, e é isso que está te dominando. O que está te dominando são as obras da carne, é a sua carne que está te dominando e não o fruto do Espírito. E para a gente finalizar, eu acabei de lembrar sobre uma questão de ciúme e inveja. Existe uma diferença.
O ciúme é algo que você possui. Então, às vezes, é uma pessoa, é alguém, é alguma coisa. Então, é algo que você já tem e que você mantém o ciúme sobre aquela coisa. A inveja é algo que você ainda não tem. Então, você tem a inveja. Então, essa é a diferença de ciúme e inveja. Porque, embora são parecidos, mas eles são diferentes. Então, só para você entender aí a diferença de ciúme e inveja, né? Tomara que todo esse contexto tenha te afrontado de fato, tenha tocado o seu coração. Tomara que você tenha conseguido chegar até o final desse vídeo. Isso comprova que você está de fato lutando contra a sua carne e querendo uma mudança, querendo que o Espírito Santo de fato entre na sua vida e tire todas essas obras da carne e traga o fruto do Espírito para dentro do seu coração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!